Fala aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre ponteiros de ponteiros ou simplesmente em direção múltipla. Eu tinha feito um vídeo anterior sobre ponteiros, mas agora a gente vai fazer uma demonstração de como que a gente declara e utiliza ponteiros de ponteiros. Bem, para ilustrar o nosso exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês uma aplicação prática de ponteiros, como por exemplo a gente pode utilizar um vetor bidimensional ou um array e a gente setar dinamicamente a quantidade de linhas e colunas. Nesse caso, para facilitar, eu vou considerar matrizes quadradas, ou seja, linhas e colunas com o mesmo número, né? Então, imagina que a gente tem aqui, por exemplo, essa matriz com esses elementos, por exemplo, e a gente vai utilizar ponteiros de ponteiros para criar essa estrutura. Como é que a gente faz isso? A gente precisa ter uma variável que vai guardar endereços de ponteiros. A gente vai criar 3 ponteiros, um para cada linha, e cada linha vai conter outro ponteiro que vai guardar ou armazenar elementos do tipo primitivo inteiro. Então, para isso a gente vai utilizar aqui, vamos fazer a declaração de um ponteiro de ponteiro. A gente vai criar uma variável para armazenar o número de linhas, que eu já vou definir aqui como 3, por exemplo, e outra variável para o número de colunas, também 3. Inicialmente a gente precisa reservar o espaço de memória para o nosso ponteiro de ponteiro. Para isso a gente vai executar aqui a função malloc, que pode ser encontrada na biblioteca stdlib. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte: eu preciso de 3 linhas, então L, multiplicado pelo, vou utilizar aqui o operador sizeOf para me retornar a quantidade que a gente precisa armazenar para o tipo ponteiro de inteiro. A gente faz aqui o nosso M, recebe. E lembrando que isso aqui vai me retornar um ponteiro de ponteiro, certo? Tranquilo, então depois disso aqui, a nossa matriz vai ter essa estrutura aqui. A gente tem 3 linhas, né? Imagina que isso aqui são as linhas que armazenam ponteiros. Então vou colocar o asterisco aqui para indicar que são os ponteiros, certo? Tranquilo. Então agora o que é que a gente tem que fazer? Para cada uma dessas linhas a gente vai ter que chamar a função malloc novamente, agora para reservar a quantidade de colunas. Então para isso a gente vai precisar percorrer cada linha. Então a gente faz o nosso for, começando na posição 0, enquanto ele for menor que o número de linhas, e mais, a gente vai fazer aqui agora m na posição i, vai receber novamente a função malloc, só que agora a gente vai fazer o número de colunas vezes o sizeOf do tipo inteiro, ou seja, perceba que aqui a gente está reservando espaço de memória para armazenar o tipo primitivo, que é o simplesmente int, e aqui a gente está reservando espaço de memória para um tipo ponteiro de inteiro, por isso que aqui a gente retorna ponteiro duplo, por assim dizer, e aqui a gente vai retornar ponteiro simples, né? Então beleza, aqui agora a gente criou a nossa estrutura, agora a gente tem aqui os nossos elementos, né? Vou colocar aqui o x, agora a gente já pode inserir os nossos valores. Para isso, a gente percorre e interpreta o nosso ponteiro de ponteiro como se fosse uma matriz bidimensional comum. Para isso a gente precisa de um for aninhado para percorrer as linhas e as colunas. Vou dar mais um espaço aqui. Então o meu for interno, o externo vai percorrer as linhas, né? E o interno a gente troca a variável aqui e ele percorre as colunas. Então agora a gente pode simplesmente fazer m na posição ij, recebe um valor aqui, por exemplo. A gente pode fazer i mais j, por exemplo. Depois disso a gente percorre novamente a nossa matriz,
a gente vai dar um print agora, para a gente visualizar o nosso resultado. Aqui %d, vou dar um espaço. E aqui a gente faz M e J, que eu dou um print para ficar melhor de visualizar. Depois de cada linha impressa, a gente dá um /N. E aí a gente compila e vê o que aqui pode sair aqui na nossa saída padrão. Vamos lá, GCC, compilou tranquilo, então vamos lá, a gente dá um ./main. Então imprimiu aqui a nossa matriz, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3 e 4. Tranquilo, a gente utilizou o nosso ponteiro de ponteiro e agora uma coisa importante a ser feita, que é liberar essa memória depois de utilizá-la. Para isso a gente faz o caminho, digamos, inverso, né? Então a gente vai, para cada linha a gente vai liberar o endereço de memória que foi alocado para cada uma delas. Faz isso utilizando a função free, que também encontra-se nas bibliotecas padrões. E depois a gente vai no M e dá um free nele para liberar a posição do nosso ponteiro de ponteiro. Então a gente simplesmente faz o free M de I aqui. Depois a gente faz o free de M. Esse aqui para liberar as linhas. E aqui a gente liberar o ponteiro de ponteiro. A gente pode trocar aqui podemos fazer aqui declarar uma variável v, recebe 1, e aqui ao invés de atribuir i mais j, a gente faz v mais mais. Vamos ver como é que vai ser a nossa saída agora. Vamos compilar, executar. Então a gente tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. A nossa matriz bidimensional, alocamos utilizando o ponteiro de ponteiro, atribuímos valores e depois a gente liberou todas as linhas, né, percorrendo aqui o L. E depois liberou o M, que é o endereço do ponteiro de ponteiro. Então tá aí um exemplo prático de utilização. Níveis maiores de indireção, como por exemplo ponteiro de ponteiro de ponteiro, já começa a ficar um pouco mais complicado e não tem muito uso prático. Então é isso aí, espero que vocês tenham aproveitado. Até uma próxima.